que essas igrejas elas foram chamadas de igrejas românicas no século XIX? Porque as pessoas que utilizaram essa expressão consideravam que essas igrejas elas voltavam e reutilizavam procedimentos artísticos de Roma antiga. Vocês estão vendo ali, por exemplo, a utilização do arco. É que o arco de semicircunferência chama-se arco de plena cintra, ou arco de curva perfeita, tal. Então, eles denominaram, justamente porque eles situavam, eles vinculavam justamente essas construções à Roma antiga, eles denominaram essas construções de românicas. Eles estavam certos, cara, do século XIX? Não estavam. Não estavam inteiramente certos, porque há outras manifestações culturais, inclusive influências bizantinas, a gente vai ver tal, e até mesmo árabes, né, um contato muito com a cultura árabe e tal. Então, elas não dialogam exclusivamente com os antigos padrões culturais de antiga Roma. Quer dizer, há mais coisa no jogo, não só Roma, mas embora, justamente por causa dessa importância extraordinária do arco romano, do arco de semicircunferência, do arco perfeito, elas foram denominadas de igrejas românicas, tá legal? Essas igrejas românicas, elas se apresentam na Europa, desde Portugal, Lisboa, tal, a sede de Lisboa, por exemplo, é românica, tal. Na Itália, nós estamos vendo aqui a Santo Ambrósio, na França, seguramente, na Inglaterra, na Alemanha, tal. E essas igrejas têm alguns traços, algumas características gerais, mas elas se particularizam, dependendo do local, além daqueles traços gerais, aparecem características especiais. Não há escultura monumental na cultura europeia do século V ao século X. A escultura de grande dimensão, ela vai reaparecer com a arte românica, mas ela vai aparecer vinculada ao marco arquitetônico, quer dizer, ela não é independente da igreja, ela vai aparecer vinculada ao espaço da igreja, tá certo? Quer dizer, você tem um retorno da escultura monumental, mas não aparece a escultura monumental fora da igreja ou fora da arquitetura. Ela vai estar inteiramente subordinada à arquitetura. Ela, inclusive, as esculturas em pedra, elas serão feitas com o mesmo material da igreja. Quer dizer, a mesma pedra com que a igreja ela foi construída, as esculturas serão talhadas. Quer dizer, elas serão talhadas no mesmo material com que a igreja foi construída. E ela vai ter uma função didática, as esculturas, sem dúvida alguma, tal, e elas ocuparão, por essa razão, certos locais estratégicos da igreja. Por exemplo, que locais são esses? Por exemplo, a entrada. A entrada da igreja é essencial, a portada, a porta central, por exemplo, ela é fundamental. Ela tem, inclusive, um caráter simbólico, não tem? Qual é o caráter simbólico? Um cara sai do mundo exterior, do mundo profano e entra no espaço divino. Aí ele entra no espaço religioso. Portanto, essa passagem ela é fundamental. Então, a entrada, a representação da entrada, ela se torna essencial. Esse é um momento essencial, quando efetivamente o cara vai romper com o mundo externo. Quer dizer, então, você tem essa via de acesso. E sobre as portas, as portadas, etc., tal, não é o caso específico aqui da Santo Ambrósio, mas nós vamos ver vários exemplos. Há um espaço assim semicircular, em pedra, tal. Esse espaço chama-se tímpano. Nós vamos ver o tímpano, que em francês é o tympan. E esse tympan, ele se assenta sobre uma faixa assim horizontal embaixo, que em francês é chamado de linteau. Eu, se não me engano, tem uma tradução portuguesa para lintel ou dintel. Então, você tem o espaço semicircular, que é o tímpano. Na base do tímpano aqui, você tem o lintel ou dintel. E no centro da porta, da portada, geralmente, há uma subdivisória, há uma coisa que cai assim, e ali justamente naquele espaço, não em toda a igreja tem, mas nas igrejas que tem, naquele espaço, é também adoçada, olha que palavra horrível, também é ligada uma escultura. Você tem uma escultura que é ligada justamente àquela, é uma coluna central, que divide a entrada em duas partes, tá certo? Essa coluna central, em francês, era chamada de trumeau. A gente traduz o trumeau por mainel. O mainel é justamente essa coluna que divide a entrada da igreja, onde também
está ligada uma escultura. Agora, é claro, é que uma vez franqueada a porta, quando o fiel entra no espaço interno da igreja tal, ele vai encontrar outras formas esculturais. Por exemplo, o capitel. O capitel, aquela parte superior da coluna. O capitel românico é um capitel românico específico. Você se lembra dos capitéis, lembra das colunas gregas. Mas na parte de cima, você tem um capitel romano, ele é arredondado na base. E esse capitel arredondado, ele dispõe 4 faces muito nítidas para as esculturas. E os capitéis, eles são trabalhados. Tá? Há esculturas, há trabalhos escultóricos nos capitéis, que são os capitéis românicos. E agora, é claro, e o românico tem uns aspectos que são extremamente curiosos. Tal. É claro que a decoração dos capitéis varia dependendo do local onde o capitel se encontra. Uma coisa é um capitel decorado no interior da igreja e outra coisa é um capitel decorado no mosteiro. Por exemplo, o capitel decorado no mosteiro, a decoração escultural no mosteiro, ela se volta para iniciados. O contato dessa decoração escultural no mosteiro é com os caras que conhecem o texto escrito, são os monges. Outra coisa é a decoração escultural, inclusive dos capitéis, no interior da igreja, porque a igreja ela é aberta para a multidão. Então, há uma diferença. Depende do local onde o capitel foi decorado, tá certo? Mas, por outro lado, olha, de uma maneira geral, a decoração escultural nas igrejas, então a escultura volta, tal, ela, como eu disse, ela é dependente da arquitetura e ela é planejada, na verdade, essa decoração é orientada no seguinte aspecto, porque há uma concepção de que essas decorações serão vistas por um fiel que deambula. O que deambula? É por um fiel que se desloca. Quer dizer, elas vão ser adaptadas ao deslocamento do crente, ou do fiel, ou da pessoa que efetivamente entra na igreja. Isso é planejado por um indivíduo que se desloca, tá certo? Tem um livro de um italiano chamado Bruno Zevi, vocês conhecem o Bruno Zevi? Ele tem um livro que ele publicou nos anos 50, um livro, portanto, como vocês estão vendo, ele é muito antigo. Sei que tem uma edição francesa de 1957, o título é o seguinte, o livro do Bruno Zevi, como se pode, olha o título já explica o conteúdo do livro, como se pode ver uma arquitetura. De que maneira o título é de como se pode ver uma arquitetura. De que maneira nós podemos observar um monumento arquitetônico. É esse o título do livro do Bruno Zevi. E numa das passagens do livro do Bruno Zevi, desse arquiteto italiano, ele diz que a igreja, o cristianismo, o catolicismo, tal, ele valoriza o homem dinâmico. Sabe o que é o homem dinâmico? É aquele que está constantemente em circulação, é o cara que peregrina, que sai da sua aldeia, que atravessa os campos, que vai para Santiago de Compostela, mas que peregrina também dentro da igreja. Aí o Bruno Zevi, ele mostra como a interpretação dessas imagens situadas na igreja pressupõe a consideração do movimento que o fiel fará dentro dessa igreja e do movimento previsto. Por exemplo, o cara entra, logo ali no tímpano, ele vê uma decoração, aí ele entra na nave esquerda, e ali então você tem os capitéis tal, que foram esculpidos, foram talhados, tal. Então ela pressupõe, ela prevê justamente uma interpretação do fiel em movimento, um fiel que deambula, um fiel que caminha e que anda efetivamente no interior da igreja. Está errado, né? Sabe qual é a etimologia de peregrinar? Peragro, é atravessar o campo, peregrinar, é fazer uma grande caminhada, e Santiago de Compostela, muitas dessas igrejas românicas da França eram pontos de partida para Santiago de Compostela, ou então era ponto de passagem, para o peragro, que são as grandes peregrinações. Mas você pode imaginar também o fiel peregrinando no espaço interno, ele peregrina tal, aí vê as imagens, como diz Santo Agostinho. Santo Agostinho tem uma expressão realmente muito curiosa, tal. A expressão de Santo Agostinho é a seguinte: dentro da igreja, o fiel que peregrina e que observa as decorações da igreja, ele passa do não ser para o ser. Porque assim que ele aprende o cristianismo, tal, ele se torna algo, alguém.
ele vem a ser, antes ele não era, antes ele não conhecia ainda. Então a peregrinação dentro da igreja é uma passagem do não ser, segundo Santo Agostinho, para o ser. Veja como a Santo Ambrósio, ela é uma abacial, ela está dentro de um mosteiro, vocês estão vendo aí? O mosteiro, tal, ela é construída dentro do mosteiro, tal. Ela tem essa forma triangular, aí de 3 portas, ela já está indicando mais ou menos que ela é feita de 3 naves, e aqui é justamente a decoração interna da Santo Ambrósio. Então, eu gostaria de insistir na seguinte ideia, olha, se a igreja ela é construída com recursos murários, também na abóbada, se aplica aí o princípio da integralidade construtiva, a pedra vai fazer pressão para baixo, o teto não vai fazer? Vai para baixo, não é isso? E a nave central ela é mais alta. Essa igreja de Santo Ambrósio ela tem 3 naves. A gente não está vendo a nave da direita, mas essa aqui é a nave central e tem as naves laterais. São chamados colaterais, que são chamados baixos lados. Elas não estão mais baixas, elas estão no mesmo nível. Elas são mais baixas na parte externa, tá legal? Elas são, vista do exterior, elas são naves mais baixas. São 3 naves, você tem a nave central e tem as colaterais. Bom, o que ocorre é que como a abóbada é de pedra, ela vai fazer pressão para baixo, você sustenta essa pressão com esse arco de curva perfeita, tá vendo? Isso aqui chama-se arco de plena cintra, ou arco de semicircunferência. Então, ela cai sobre o arco e o arco se comunica com os pilares. Vocês estão vendo aqui os pilares? Olha, tal. E os pilares vão transferir a pressão para a terra. Uma pressão brutal, extraordinária, tal, que vem da abóbada de pedra, tal. Ela é extremamente pesada, tal. Aí ela cai nos arcos, que são esses arcos romanos, arcos de plena cinta, arcos de semicircunferência, também chamado também chamado de abóbada de berço, que é uma expressão que se usa para esse arco de volta perfeita. Aí o arco transfere para os pilares da nave central, na realidade eles têm que ser mais fortes, etc. Tal, mas mesmo assim, essa nave, eles podem fazer a pressão para fora, tal, porque a nave central ela sobe muito. Então ela vai ter uma tendência a pressionar as laterais. De que maneira você cria uma contrapressão? Cria-se a contrapressão com as naves laterais, com os pequenos, as colaterais, não é isso? Ou com os baixos lados. Tá vendo? Você constrói aqui as colaterais, elas são menores. Ali o teto, efetivamente, ele é mais leve, etc. Tal. Então, você tem as arcaduras das colaterais, justamente para fazer uma contrapressão na pressão que a nave central faz para fora. Então, no caso específico da Santo Ambrósio, você não tem só as colaterais, tem também essas tribunas aqui, tá vendo? Você tem as tribunas. Sabe como é que se chama a tribuna italiana? Matroneu, que vem de matrona. Olha que expressão curiosa. Porque parece que as mulheres assistiam ofício religioso, tá, nas tribunas, que era chamado, em Itália, pelo menos na Itália, de matroneu. Então, que você tem as tribunas. Tal. Então, é isso. Efetivamente, a grande característica do românico é o arco, são as arcaduras, tá? São essas aberturas em semicircunferência. E uma hierarquia desses espaços abertos. Tal, tá vendo? Você tem uma hierarquia. Você tem arcos que sustentam o peso maior do que outros. Os arcos dos baixos lados sustentam o peso menor. Os pilares das naves colaterais, elas efetivamente são menores, eles são mais delgados, eles são mais finos. É claro, porque o peso lá também é menor. Então você tem essa variedade, quer dizer, na realidade, o peso é sustentado pelos arcos, então os arcos estarão presentes tanto na nave central quanto nos colaterais, mas há alguma modificação, uma diferenciação, uma hierarquia. Claro que a força dos arcos vai ser transferida para os pilares, mas há uma modificação dos pilares também. Há feixes de pilares e há pilares isolados, dependendo justamente do peso que incide sobre ele. Queria dizer uma última coisa, é que como na realidade a abóbada ela é de pedra, é o princípio da integralidade construtiva, na igreja românica não se pode abrir, não se pode rasgar janela, não se pode abrir muita janela. Você pode abrir janela, mas não pode abrir muita janela. Você precisa o gótico não terá isso. No românico, você precisa da parede para sustentação. Você precisa de paredes espessas,
justamente para manter a abóbada. Então, o românico ele é mais escuro internamente que o gótico, é claro, né? Porque o gótico vai ser invadido por luz. O gótico, no limite, qual é o grande sonho do construtor gótico? É eliminar as paredes cegas. O cara quer fazer uma caixa de vidro, não é isso? Ele não quer ter parede. Ele não quer que haja a parede sustente, não é isso? Então, substitui-se a parede por vidros, por vitrais, por gótico. E esses vitrais transferem a luz do exterior, essa luz vai ser filtrada, sem dúvida alguma, tal, mas transfere para o espaço interno. Enquanto o românico, ele é mais escuro, há poucas janelas, tá certo? A parede, ela tem efetivamente ali uma função de sustentação no românico. Mas eu vou insistir nesse último argumento, na importância do arco, do arco de plena síntara, do arco de semicircunferência para o românico. Não só do ponto de vista estrutural, funcional, mas também do ponto de vista da decoração, tá certo? Eu vou mostrar uma igreja, a São Zenão, tá vendo? Essa igreja está em Verona, mas o que ocorre é que essa é uma igreja românica de Verona. Ela foi destruída por um terremoto em 1117 e ela foi reconstruída a partir de 1138, tá legal? Essa igreja de São Zenão em Verona. Essa igreja, ela tem o teto de madeira, teto de madeira chamado sofito, a abóbada é de madeira. Embora a abóbada seja de madeira, internamente na São Zenão, eles continuam usando as arcaturas. Por quê? Por que eles usam as arcadas se o teto é leve? Por quê? Por que eles continuam usando justamente essa sustentação? Por quê? Exatamente, porque você tem uma concepção de beleza, de estética, a decoração efetivamente com os arcos, porque o teto dela, o teto da São Zenão ainda é de madeira. É uma abóbada assim, essa curvatura tal, internamente de madeira. Por outro lado, há um lugar comum sobre as igrejas românicas, que é o seguinte, há pessoas que dizem que as igrejas românicas, elas podem ser o espaço interno, pode ser lido do exterior, que nós podemos ler o espaço interno do exterior. Tá? Olha, tem um grande especialista em igreja românica francês, que chama-se René Crozet. Esse René Crozet escreveu um livro que se chama justamente Arte Românica. Ele diz que isso não é verdade, que há igrejas românicas que você não consegue percebê-la, como é que é a divisão do seu espaço interno, visto de fora. É aquela história, né? Toda regra tem exceção, né? Mas em grande parte das igrejas românicas nós conseguimos percebê-la, como é que é a divisão interna por fora. São Zenão é clara, olha, quantas naves tem a São Zenão? Observando daqui, ela tem 3 naves, tá vendo ali, ó? Você tem a portada central, etc, tal, e a gente percebe ali, ó, tá vendo aqui nos dois lados, os 2 lados mais baixos, a gente percebe a presença dos baixos lados, das colaterais. Então, ela está disposta em 3 naves, está vendo ali as empinas, chama-se empinas, está vendo essas linhas aqui ligeiramente diagonais, tal, está indicando que é uma nave desse lado e uma nave daquele outro lado, está vendo? Por outro lado, na São Zenão, eu gostaria de falar um pouco na fachada da São Zenão, e justamente nas decorações da fachada da São Zenão. Primeiro, você tem uma espécie de entrada, um pórtico triunfal, vocês estão vendo aqui? Pode ser que não esteja muito claro, estão vendo? Está vendo essa superfície aqui mais saliente e tal? Esse pórtico é sustentado por coluna e essas colunas são sustentadas por 2 leões. Na realidade, essa porta é algo saliente, é algo essencial, porque é o momento em que o fiel se desloca do mundo real, que é o mundo profano, para o espaço divino. Então, essa entrada, ela tem essas características triunfais. E na São Zenão, então ela tem esse pórtico aí efetivamente muito saliente. Por outro lado, a São Zenão, ela tem, aqui também não dá para ver, ela tem uma decoração em pequenas arcadas. Sabe as arcadas? O arco de volta perfeita e tal? Aqui a utilização de pequenos arcos como formas decorativas. São forma decorativa, são arcos cegos, tá vendo? Que vai acompanhando aqui as empenas. Dá para ver ou não? Tá vendo aqui, ó? Aqui, todas empenas. Por outro lado, há esse conjunto de janelas. São de janelas, essas janelinhas aqui de 2 luzes, tá vendo? Você tem aqui uma série de janelinhas que vão se repetindo assim de uma maneira horizontal, que vai dar à fachada de São Zenão um ritmo horizontal naquela decoração. Tá vendo ali, ó? Tá vendo? Ali mais ou menos aqui na altura tal,
você tem essas, chama-se aberturas de duas luzes, pequenas janelas de duas luzes, tal, que vai dando esse ritmo horizontal. Vou me referir a essa horizontalidade daqui a pouco. Então, aqui as pequenas arcaturas são pequenos arcos com funções decorativas, tal, as janelas de duas luzes, a entrada triunfal, e ali você tem uma grande rosácea que fica no interior, justamente no frontão da São Zenão, que ilumina a nave mais alta, que é a nave central. Você tem a nave central e as naves colaterais. Bom, por outro lado, lá há um campanile, está vendo ali a grande torre de São... Geralmente a torre, ela acompanha na Itália a igreja românica. Essa torre, ela tem algumas funções. Ela, sem dúvida, primeiro, ela tem um significado simbólico, quer dizer, ela ascende em direção ao céu. Então, é uma espécie de relação entre o mundo terrestre e o universo celestial. Está aqui, ó. Aqui não está muito visível, tal. Você está vendo aqui? Ela tem esse módulo repetitivo, que é muito do românico também. Aqui, essas janelas de duas luzes, também é um módulo que vai se repetindo. Aqui, as pequenas arcaturas, aqui, os pequenos arcos, tal, decorativos, tal, eles vão se repetindo, tal. E aqui também você tem a decoração do campanile, tal, que vai se repetindo, tal. E tem esse caráter simbólico da vinculação do universo terrestre para o universo celestial. E tem também o campanário, o campanile, etc., tal, que marca, né, a vida cotidiana da população. Aqui é realmente conhecida, ela é uma igreja românica catedral, porque é a sede do bispado. Pisa é uma sede de bispado. Aqui é a exceção que confirma a regra, é uma românica catedral. Como você tem góticas abaciais, aqui tem uma românica, que geralmente é abacial, no caso específico é uma catedral. Esse aqui é o conjunto de Pisa, né, da Piazza dello Miracoli. A construção da torre, vocês estão vendo lá a torre, o campanile da Catedral de Pisa, o campanile está lá atrás, vocês estão vendo aquele campanile lá, aquela torre que está subindo? Ele só terminou no século XIV e tal. É claro, essas igrejas, esses conjuntos, etc., tal, eles demoram, eles começam a construir e tal, mas eles vão atravessando o tempo, né? A Catedral Românica de Pisa, ela é construída em cruz latina. Está vendo lá? A gente consegue ver o transepto. Está vendo lá o braço menor da cruz? Está vendo? Só que o braço menor em Pisa é imenso. Está vendo lá? Olha lá. E lá no fundo ela tem uma abside também muito acentuada. A abside é aquele espaço semicircular que fica lá atrás, depois do altar, tal, muito acentuada. E aqui, mais ou menos onde nós estamos, nessa nossa posição aqui, você tem o batistério de Pisa. É o batistério que no caso específico de Pisa, ele é redondo. Porque geralmente o batistério, ele vai ter a forma octogonal, ele vai ser octógono, como o batistério de Florença. E Florença também tem esses três elementos. Tem a igreja, só que ela não é românica e também não é gótica, né? Aquela igreja lá, a Santa Maria del Fiore e tal, tem aquela cúpula do Brunelleschi maravilhosa, tal. Santa Maria del Fiore é muito renascentista, porque o Brunelleschi trabalhou nela, não é isso? Lá no século XV, etc. Tal. Mas você tem os três elementos. Você tem a Santa Maria del Fiore, você tem um campanile, né, em Florença, que é a Torre do Giotto. Não está aqui porque já é outro papo, é Renascimento. E tem também o batistério de São Giovanni. Aliás, todo batistério vai ser de São Giovanni. O batistério de Pisa também é São Giovanni, porque é batistério São João Batista, São Giovanni Batista, tá certo? Mas o que é? Entre outras coisas, muito interessante, então, são construções de mármore. Então, você tem aqui um complexo na Piazza dello Miracoli, tá legal? Que é a igreja, o campanile, tá vendo? A torre, que está lá no fundo, meio inclinada, é conhecida por isso, né? Pela inclinação, e o batistério, que fica mais ou menos aqui. Tá vendo esse espaço aqui, depois daquela mesa, tal? Alguns metros depois daquela mesa está aqui. Imagine aqui o batistério de Pisa. Ele é circular, que não é, geralmente era octogonal.